Pandora, domando ela e se torna Turuk-Mako. Vamos recapitular um pouco de Avatar. O primeiro Avatar, ele trabalha muito com esse arquétipo da adaptação. Você tem o personagem estrangeiro, que a gente tem vários exemplos, que entra numa cultura nativa com o propósito de conhecer essa cultura para descobrir as fraquezas e exterminá-las, acaba se apaixonando pela cultura, se torna o salvador da cultura, vira o salvador branco da cultura e o herói. Isso acontece em algumas coisas, em algumas outras obras. Várias outras obras. Por que então Avatar é tão diferente? Pelo mundo criado pelo James Cameron. Pega, vai e cria um idioma baseado em línguas da Polinésia. E um idioma, quando você cria isso, é o primeiro passo para você criar uma cultura, porque a partir do momento que ele criou o idioma, ele já cria toda a cultura Na'vi em volta desse idioma. A cultura Na'vi em volta desse idioma foi isso que mudou Avatar para as pessoas. O que é necessário para esse filme ser diferente, para ele fazer sucesso no público nerd? É você ver o filme e depois você ficar pensando, o que mais tem nesse mundo? O que esse mundo pode me trazer além desse personagem? Porque se fosse só a história do Jake se apaixonando e salvando a tribo, você podia ver Pocahontas. Você podia ver O Último Samurai, que eu considero, inclusive, nesse quesito melhor, porque o Tom Cruise... Tem o Tom Cruise, né? Mas ele conseguiu fazer essa imersão, ele conseguiu criar esse mundo. Você vê as bestas, você vê as feras, você vê a questão da ligação neural entre o Na'vi e a criatura, e você começa a imaginar possibilidades. Você vê aquela ligação neural e começa a pensar, poxa, tem mais aí. E é por isso que Avatar é um filme tão bom e que marcou tanto. E a história dele, a gente pode ver que não tem nada fantástico, mas ele tem um universo fantástico, e isso faz ele valer a pena demais. Finalizando nossa recapitulação da história, você tem que lembrar que o Jake Sully era um fuzileiro. Num tempo moderno, ele vai para Na'vi justamente porque o irmão gêmeo dele, que poderia ter ido, morre em um acidente, então ele era um fuzileiro, o irmão era um pesquisador. O exército que está lá para fazer a segurança dos mineradores em Pandora, vem o Jake como uma ótima solução de se ter um militar infiltrado, mandam ele com a ideia de espionar os navios. Ele chega lá, por ele ser justamente um copo vazio, porque geralmente os pesquisadores chegavam em Pandora, iam conversar com os navios, já sabendo a língua, CPF, RG de cada navio lá. O que era a sua função. E ele chega comendo cocô, igual um bebê. E quando ele chega desse jeito, o que os navios vêm? Primeiro, uma oportunidade de aprender mais sobre os humanos com ele, já que não é um humano se passando por um navio, é um humano burro num corpo de navio. E ele vê neles ali uma chance de espionar para o exército, conseguir a coluna dele de volta, já que é o acordo que é feito com ele, e ele vê essa oportunidade e se abraça nela, e vai começando, você tem todo um arco de adaptação e aprendizado dele, de aproximação da Zoe Saldana. Os nomes são muito complicados, gente. Aproxima não só do par romântico, mas a gente vê ele gerar aquela aproximação pela cultura, ser reconhecido como um deles. E o ponto é, a gente vê o próprio Jake trocar a vida humana pela vida Na'vi. Isso o James Cameron vai mostrando pela deterioração do ator, pela deterioração do personagem que vai ficando, deixando mais de lado o lado humano e cuidando mais do lado Na'vi dele. E isso culmina no ponto onde ele eventualmente, devido a uma bobeira de falar que os Na'vis nunca vão se render, tem que escolher entre ficar do lado dos Na'vi ou ficar do lado dos humanos, que na nossa jornada do herói ele é o ponto da ruptura, né, a morte. E é quando o Jake Sully, nosso principal, escolhe o lado Na'vi, junto com os pesquisadores. E eles expulsam os humanos, né? Primeiro, aliás, o ponto mais importante, que mais relevante que você tem que levar para o segundo. Domina a besta mais selvagem de Pandora, domando ela, e se torna Turuk-Mako, o Supremo Conquistador. E é muito importante a gente entender esse papel dele como Turuk-Mako. Ele não é o líder da tribo, mas ele é o Turuk-Mako, que é como se fosse o líder bélico, né? O conquistador da tribo e das tribos, né? Que eles mostram no primeiro filme. E antes das tribos se unirem para expulsar os humanos, no primeiro filme, os humanos fazem um ataque, eles se defendem e expulsam. Agora, com a ajuda de Turuk-Mako e com a ajuda do planeta, né? Eles expulsam os humanos. E aí fica o final, né? O Jake, eles tiram ele do corpo humano e passam ele pro corpo Na'vi. Ele se torna um Na'vi, a última cena do filme, né? Ele renasce como Na'vi. Mas você fica a pergunta, pera, mas será que um minério que vale tanto dinheiro vai ser abandonado por causa de uma incursão ruim?
E é aí que eu acho que a gente vai começar com o segundo filme.